Ciência e Fé volta agora. Nós estamos falando aqui com o teólogo e pedagogo Gustavo Viana, e é pastor aqui da Getsemane também. Estamos falando de eclesiologia. Mas, Gustavo, estamos falando ali dessa mistura que houve, né? Em igrejas reformadas, igrejas pentecostais, comunidades neopentecostais. Basicamente. E agora já tem mais uma classificação em igrejas independentes. Então, nós temos 5 tipos de igreja. Mas para a gente... Nós estamos fazendo 500 anos de reforma, né? Isso. Vamos começar lá na reforma, então. Você, como professor de eclesiologia, quais as igrejas que mantiveram, então, a estrutura da reforma? E o que é uma igreja reformada, né? Qual é essa estrutura? O que nós podemos chamar dessa teologia reformada? Ok, então vamos entender lá esse movimento do que foi a reforma protestante, né? Isso. Foi o rompimento de um grupo com os dogmas da Igreja Católica, né? Que uma vez que a Igreja não aceitou a proposta desse grupo, né, na pessoa de Lutero, né? Então esse grupo agora é excluído da Igreja Católica, dando início ao que a gente conhece hoje como Igreja Reformada. Ok, então você tem esse movimento de rompimento eclesiástico. Isso acontece muito na pessoa de Lutero. Mas a Igreja Reformada mesmo, a grande característica dela é a sua teologia calvinista. Eu brinco que Lutero deu à luz, mas quem criou foi Calvino. Né? Pensando a reforma protestante a nível de teologia. Tem muito da teologia luterana, tem. Mas o centro mesmo é a teologia calvinista. A explosão mesmo vem calvinista. Isso. Eu sei que quando a gente fala em calvinismo, assim, infelizmente as pessoas pensam o calvinismo somente no quesito predestinação, na soteriologia, né, que é a doutrina da salvação. Ele é bem mais amplo do que isso. Calvino, inclusive até é errado, gente, essa briga entre calvinismo e calvinistas e arminianistas, porque todo ismo ele tem uma tendência a ser errado, né? Calvinismo não é só a eleição incondicional, predestinação, os 5 tópicos. Calvino ele falou de tantas coisas, inclusive de economia, de sociedade. Né? Era um cara muito estudado, inteligentíssimo, né? Falou muito sobre igreja e Estado, falava muito sobre oração, sobre o Espírito Santo. Então, assim, a teologia calvinista ela é muito ampla. Então, o que acontece? Dessa teologia reformada, né, você tem aí as igrejas luteranas, as igrejas presbiterianas e as igrejas batistas. E um pouco ali da anglicana também, não é? Seriam as 4, né? Isso, que surgem ali. Aí o que acontece com o passar do tempo, né? Essas igrejas começam a expandir mundo afora e dessas igrejas vão surgindo outras. Aí vamos entender o que acontece. Aí surge o metodismo, surge... Sim. Outras denominações históricas, né? Isso. Aí o que acontece? Você tem essas igrejas com a teologia reformada. Vamos pensar, por exemplo, no caso da Batista, né, que é uma igreja histórica. Você tem aqui no Brasil a Batista Brasileira, que traz consigo essa tradição, né, de uma igreja reformada, teologicamente falando. Não só agora nas questões principais da reforma teológicas, que também algumas, também as comunidades, também as independentes, mantêm também os pilares da reforma. Sim, somente Cristo. Mas também a reforma, as igrejas reformadas não eram só os pilares teológicos, mas a forma de culto. Né? Sim, é a liturgia, né? Liturgia. Uma igreja assim, ela é identificada basicamente pela sua liturgia e pela sua teologia. Né? A liturgia, de certa maneira, é um reflexo da teologia, vamos colocar assim. Aí o que acontece? Você tem essas igrejas reformadas, vamos pensar, né, Brasil, Estados Unidos e tal. Ok. Com aí liturgia e teologias até mais ou menos o começo do século, final do século XIX, né? Isso, começo do XX, isso. Com teologia e com liturgias parecidas. Isso, exatamente. Mesmo com toda a questão de John Wesley, da forma revolucionária que ele também, né, incutiu em algumas... Você ainda tem uma, digamos assim, uma liturgia mais tradicional também, né? Aí o que acontece então? Com o surgimento da igreja pentecostal, você
essas igrejas agora já não são mais consideradas igrejas históricas, com as suas raízes lá na teologia reformada. Eles continuam com as bases, como o senhor bem disse, da reforma, né? Somente as escrituras, somente a fé, somente a graça, mas você tem um rompimento, principalmente com a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, não é? E você tem um rompimento com a soteriologia também. E acontece um negócio interessante nesse movimento. Vamos pegar o caso da Igreja Batista Nacional. Quando a Batista brasileira, ela é calvinista, né? A nível soteriológico, assim. Ela mantém essa ideia da predestinação da eleição. A Batista Nacional, alguns continuam calvinistas e outros já são arminianos. Olha só que interessante, né? Você tem um rompimento, mas não um rompimento total com essa teologia. Tanto que aqui nós temos a metade dos teólogos que eu entrevistei que eram arminianos e outros calvinistas. Inclusive eu também, eu me identifico como calvinista, né? Mas você não... com o movimento pentecostal, a liturgia aí já cai totalmente numa modificação profunda, né? Sim, esse é um culto mais dinâmico, né? É um culto que assimila mais elementos próprios da cultura. Já estamos falando agora de começo do século XX. Isso. Né? Rua Azusa foi o ápice vamos dizer, o Big Bang do movimento pentecostal, né? Por causa que naquela rua começou ali batismo no Espírito Santo, aquelas pessoas e tal. Aí nós já estamos falando começo do século XX. Isso. Então nós já temos igrejas históricas que ficaram com liturgia e teologia, né? Reformada, e nós estamos falando agora de começo de século, de igrejas pentecostais, que permanecem também com teologia reformada, mas com liturgia completamente diferente por causa da questão do Espírito Santo. E acrescentando a isso, na pneumologia, a questão do batismo no Espírito, né? Isso. Nesse movimento aí do surgimento das pentecostais, você já tem também um rompimento teológico, principalmente na área da salvação e na área da doutrina do Espírito Santo, né? Essa perspectiva. E a grande diferença, assim, que vai ser muito mais visível, vai ser a liturgia, né? Uma liturgia mais aberta, tudo e tal. Isso durante... Na área da salvação, qual que seria a diferença? A diferença é um rompimento com o calvinismo. Ah, tá. Não é? Porque agora você tem o surgimento do arminianismo muito forte. Nas metodistas e nas Assembleias de Deus, principalmente. Isso, tanto que isso é tão interessante como que os usos e costumes estão até muito ligados à questão da salvação. Por exemplo, o crente ele faz ou deixa de fazer determinadas coisas para ser salvo, não para perder a salvação. Eu me lembro, eu tinha lá meus 12, 11 anos de idade, quando meu pai pastoreava uma igreja em Ribeirão das Neves, passando um domingo lá, eu sempre gostei de jogos eletrônicos. Um dia jogando fliperama lá numa mercearia lá, uma pessoa passou e me tirou de lá, à força mesmo, um membro da igreja, porque eu não podia fazer aquilo, porque crente não podia fazer aquilo, que é perder a salvação. Você lembra da ideia de que não podia ter televisão, da ideia de que não podia jogar bola, da ideia de que não podia ir à praia? Tudo isso... Porque no arminianismo, o crente perde a salvação. Isso. Quer dizer, o item perseverança dos santos, ele pode perder a salvação. Isso, que a gente chama de decair da graça, né? Decair da graça. Então, você tem essa ideia da prática dos usos e costumes muito ligados à teologia da salvação, né? No sentido de que eu não posso fazer essas coisas para eu não perder a salvação. E essas igrejas pentecostais... Então as pentecostais entram com a liturgia, com a soteriologia, no caso mais arminiana, e com usos e costumes. Isso. Então nós já temos 2 blocos. Sim. Agora eu quero destacar aí a questão seguinte: o rompimento litúrgico mesmo dessas igrejas pentecostais, ela começa a acontecer mais na década de 80, que aí sim a liturgia vai ser um pouco mais dinâmica. Por quê? A liturgia dessas primeiras pentecostais também tende a ser muito tradicional, tanto que você não tinha o uso da bateria,
né? Você tem a presença do coral, aquela coisa toda, só um órgão ali. Isso também nas igrejas pentecostais. Mas essa questão do louvor, essa veio com as comunidades, né? Isso, que é aí que eu estou falando. Lá para a década de 70 e 80, que aí Mas a gente tem uma mesmo assim, o mudança. batismo no Espírito Santo já quebra uma liturgia muito forte, né? Ah, quebra, porque você Os tem a movimentos ênfase, né? Charles Finney, Moody, com aquelas movimentos, pessoas caindo e debaixo do poder do Espírito, havia uma... Sim, porque isso mexe na ordem do culto. Não é? Se você pegar a liturgia reformada, é aquele culto centrado, né? Com um horário muito bem definido, cada coisa assim cronometrada, né? Digamos, você não tem aquela coisa mais dinâmica pessoal. Embora nas pentecostais, nessas primeiras pentecostais, você tenha essas manifestações, ainda assim, se você pegar a liturgia, ela é bem rígida, né? Assim, vamos pegar o próprio vestuário, tanto dos homens quanto das mulheres, né? Aquela coisa assim, bem rígida. E isso vai ser quebrado lá na década de 70 e de 80. Com as comunidades. Isso, começa a ser quebrado. Aí o que acontece? As igrejas pentecostais agora começam a assimilar essa liturgia também. Um pouco mais dinâmica, começa assim, a utilização das louvor, baterias, né? Uma forte ênfase, né? Na música, que, assim, digamos, foi o carro-chefe da igreja, né? Desde a década de 80 até hoje. Não é? Com exceção da Assembleia de Deus, na sua maioria, também se abandona muito o uso e costumes nas batistas Sim. nacional, nas presbiterianas renovadas, Sim. enfim, né? Você tem uma flexibilização, digamos assim, maior dessa liturgia. Acontece nesse momento. E hoje, né, a gente tem uma liturgia assim, interessantíssima que merece, né, vários estudos. Assim, é um negócio interessante. Então, Gustavo, nós temos hoje, então, nem as igrejas reformadas, elas estão com a liturgia reformada, porque nós temos presbiterianas hoje, com um louvorzão, com trabalho de jovens. Isso é bom. Teve características boas ou tem características ruins também? Essas renovações que as comunidades, que as pentecostais, em primeiro lugar, depois as comunidades, depois as neopentecostais, elas trouxeram coisas boas, mas eu vou deixar para você me responder isso no nosso próximo bloco. Ok. Tá certo? Não, no próximo bloco não, no próximo programa. Ah, certo. Gustavo, nós vamos fazer uma interpretação, então, das neopentecostais e igrejas independentes nos próximos programas. E o que as igrejas assimilaram, nós estamos vivendo isso aqui, né? Uhum. Nós estamos vivendo isso aqui, a Batista Lagoinha também vive ali, e vários outros, a Oitava Presbiteriana, e igreja, nós temos igrejas em São Paulo, como a Batista da Lapa, lá, do Edson Rebustini, enfim, até a Assembleias de Deus, Pastor Silas, que também tem toda essa... A gente vai estar falando tudo isso no próximo programa, para você entender a igreja que você está indo. Mas o principal, meu amigo, é que nós continuamos com a teologia da Reforma, comemorando os 500 anos da Reforma, né, Gustavo? Que só Jesus salva, não tem outro. É verdade. Não tem somente outra as conversa, escrituras, né? E é só a graça, não é pelas obras, não é pelo merecimento. E a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não só contém a palavra, mas ela é a palavra. Verdade. São 3 fundamentos fortes, né? Gustavo, então a gente continua na próxima semana. Ok, marcado. Um abraço. Até mais. Deus te abençoe.